Olá, tudo bem? Me chamo Fernando Magaldi e estou muito feliz por você ter chegado até o meu canal. Para quem já me conhece, sabe que desde 2006 eu fazendo esse trabalho solitário de sempre trazer conhecimento para as pessoas com o que eu sei, com a minha profissão e também com os programas que eu vou aprendendo e outras dicas mais. E hoje nós estamos começando uma nova fase no canal que é muito espetacular, que eu estou sempre estudando oratória, estudando empreendedorismo e tal. E eu decidi tentar entrar em contato com essas pessoas que sempre me espelham, essas pessoas que me inspiram. Então hoje, graças a Deus, eu vou trazer para você uma entrevista que eu fiz com Edmo Magalhães. Edmo Magalhães é um empreendedor de sucesso, milionário, coaching, neurocientista, já teve banda de rock e outras coisas mais. E eu não vou ficar dando spoiler aqui para não perder a graça. Eu tenho certeza que vocês vão aprender com essa entrevista superações de vida, superações que você às vezes de repente acha que você teve muitas dificuldades, mas quando você começar a ouvir a história do Edmo, você vai perceber que ele tinha tudo para não dar certo. Um cara que tinha tudo para poder colocar a culpa nos outros, e ele venceu. E se você se inspirar nesse cara, eu tenho certeza que você também vai vencer. Tenho certeza. O objetivo desse canal e dessa série de entrevistas, que é a primeira, é trazer transformação para as pessoas para que elas se inspirem e saiam da zona de conforto. Se você aceita assistir essa empreitada, aceita me acompanhar nessa série de entrevistas que eu vou começar a fazer, e essa é a primeira de muitas, você está convidado a entrar no canal, curtir, compartilhar, se inscrever para receber todas as notificações, e com certeza você não vai perder nada, porque vai valer muito a pena para você se transformar em uma pessoa melhor, para edificar a sua vida. E aí, a partir daí você conseguir ajudar outras pessoas, ok? Combinado? Mas eu achei interessante, rapaz, você falar que você teve produtora também. Acho que é bom falar. A minha ideia é simples. Eu Pra tinha não... com 14 anos de idade, cara. Você estava com 14 quando você teve Eu abri produtora? com 14 anos de idade. E foi quanto tempo que você ficou com Eu com a fiquei produtora? até uns 17, 18 anos. Eu tinha 14 anos, aí o meu sobrinho fez um ano de aniversário, aí ele... A diferença de idade das minhas irmãs é muito grande, sabe? Uhum. E aí um tio meu comprou uma filmadora, uma PT 550, se não me engano, Panasonic. Aí ele disse assim: eu comprei uma filmadora. Ele era um industrial muito, já é falecido, né? Ele é industrial e comprou lá na época tal. Aí eu digo: ô tio, me empresta aqui para eu filmar o aniversário aqui, num dia da hora da festa, tô dizendo. Aí ele vai lá, aí fui lá com o motorista dele na casa dele, peguei a malona zona Panasonic gigante, com a bateria zona gigante. Aí eu filmei lá, filmei. Aí quando finalizou a festa, assim, tio, me empresta para eu filmar por aí, casamentos, essas coisas, empreste, filho, para ficar. Nunca mais devolvi a câmera. No outro final de semana eu já estava com um anúncio no jornal. Você, você foi empreendedor na marra. Cara, para mim isso, bicho, é a coisa mais natural do mundo, entendeu? Isso foi a coisa mais natural do mundo. Cara, a minha mãe dizia que eu com 5, 6 anos de idade, eu montava barraquinha para vender revista usada, brinquedo na rua. Sério? Rapaz, eu não te contei sobre isso não, mas é outra de semelhança nossa. Quando eu era criança, eu fazia revista em quadrinho e vendia na porta, bicho. Caraca, Eu tenho velho, foi revistinha em mesmo? quadrinho que eu fazia na mão. Eu fazia na Ah, era mão pra tu estar ainda. gravando isso aí, tá gravando? Tô Tá gravando. gravando. Tá o Ah, então reczinho. vai, já Porque vai. depois eu faço a cabeça e edito. Cara, isso, Beleza. tá vendo que eu tô falando da naturalidade, como é que é melhor? Aí eu pegava a revistinha, eu fazia em folha de caderno e não tinha grampeador naquela época, anos 70, né? Aí pegava o barbante, furava, amarrava, devia ter 5, 6, sei lá quantos anos que eu tinha, e ficava na porta vendendo. Ou seja, empreendedorismo estava na Delícia. veia, só que eu nunca aprendi a vender. Quem está me ensinando a vender é minha esposa, que é comerciante. Ah, é? Ela, Jorge, minha mãe ela foi contadora do estado, né, a vida toda, e ela chegou a fazer sociologia, sinto me lembrando aqui. Eu me formei, sou sociólogo também, cara. Rapaz, você tem que ter título, hein? Sociólogo, neurocientista, mas o que você é? Eu fiz, bom, começou em 93, foi sociologia, e olha que em 93 a minha monografia, tinha que apresentar, lógico, ainda tem, né? Que era Uhum. o efeito social do ensino à distância. O efeito social do ensino à distância. Eu queria era enfiar alguma coisa com tecnologia, com
EAD e criei esse tema lá. E a universidade disse que eu estava defendendo o ensino por correspondência. A época do e-mail, né? Porque na época só tinha e-mail, cara. Só tinha e-mail. A gente estava saindo, nem tinha. Fortaleza nem tinha internet, tinha uma só, que era uma BBS. Não sei se tu lembra desse tempo. Mais ou menos. BBS eram tipo clubes de rede interno, sabe? Era um local, rede local. E eu era muito entrosado com essa galera e eu fui o cliente número 1, primeiro cliente do Ceará de internet aqui do Ceará, né? Dessa BBS, que se conectou à internet na época. E aí eu aproveitei para fazer essa monografia, o efeito social do ensino à distância. E desde lá eu não larguei mais, fiz outras faculdades também, né? Eu sou advogado também. E aí, em 2006, eu fiz os primeiros produtos de ensino à distância para o direito, concurseiros, no Brasil todo. Uhum. Aí, meu amigo, eu não quis outra vida, né? Eu digo, é aqui que é aqui. A internet começou a melhorar um pouquinho na época, né? A gente já tinha uns modems de 14 kbps, os Isso é modenzinhos. anos 90, você tá falando? É, não, isso já foi. Isso aqui que eu estou dizendo já foi 2006, que Ah, foi o meu entendi. primeiros registros oficiais de venda. De aí, em 2006, aí eu comecei a fazer os podcasts. Ninguém nem sabia que era podcast aqui, ninguém sabia. Agora está começando, né? Eu estou falando eu estou falando de 2006, cara. A gente estava, era conexão pelo telefone, né? Nem tinha cabo, fibra ótica, nada disso. Era conexão por telefone. E aí eu vendia os produtos pela internet e a logística era entregar pelo correio, né? Os CDs, nem tinha DVD, né? Os Já, CDs, já fiz isso. Já e no Mercado enviava os Livre. livros também. Eu vendia PDF, era exatamente, estou lembrando aos poucos aqui, eram os cursos que eu ensinava direito, né? Para concurseiros no Brasil todo, e era livro, PDF, com os mapas mentais, flashcards e uns CDs que acompanhavam. Esse era o produto que eu entregava. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar 100% pela internet. Hoje, eu trabalho 100% com internet, treinamento online. E nessa fase, quando você começou, você já tinha quantas graduações? Você já estava ainda na aprendizagem? Pronto. Aí foi Uma coisa de cada vez. daí que eu senti a necessidade mais de tecnologia, né? Aí eu disse, quer saber? Porque eu nunca gostei de ficar dependente de ninguém, a verdade é essa, entendeu? Uhum. Eu digo o seguinte, se você quer entrar no marketing, se você quer entrar na venda pela internet, cara, você tem que saber o mínimo para você se sentir confortável e livre, sem depender de ninguém. Aí, eu já tinha muita facilidade com informática, né? Desde o tempo da produtora de vídeo que eu te falei, né? Uhum. Que aí a gente tinha que editar os caracteres por um MSX. E aí fui entrando na internet e tal, e aí eu decidi, cara, eu vou fazer faculdade de novo. Aí eu fiz a terceira faculdade, que foi de informática, né? Análise e desenvolvimento de sistemas. E aí a coisa ficou bem mais fácil, eu não diria isso, meio mais simples, vamos dizer assim, porque nunca é fácil, tá entendendo? Nunca é fácil, realmente. Mas me deu muita liberdade. Hoje eu não dependo de ninguém, apesar de ter equipes e tal, mas se onde eu quero que eu vá para o mundo inteiro, eu sou cidadão português, posso morar em qualquer país da Europa, então computador, internet e acabou. Essa é a liberdade. Você conseguiu a liberdade geral, né? Vamos dizer assim, financeira, liberdade com a família, você criar os seus projetos. É isso que eu acho legal, entendeu? Porque a gente. Isso o que eu chamo que você tem que ter as três liberdades, né? Você tem que ter a liberdade financeira, você tem que ter liberdade geográfica e tem que ter a Isso. liberdade de espírito, que é o mais importante, entendeu? Porque não Inspiração. adianta você porque não adianta você querer empreender pela internet se você for um escravo. Você é escravo das ideias, entendeu? Escravo dos medos, dos freios, né? Das próprias condições. O cara ficar. Se o cara quiser alguma coisa de futuro, né? No futuro, seja no empreendedorismo digital, seja onde for, Uhum. e ficar preso às condições atuais, o cara está ferrado. Ele é um escravo. Ele não consegue. Se o cara visualizar o futuro,
né? Desejar alguma coisa, desejar, querer. Querer é fácil. Mas ficar preso com a sua visão no presente, na sua condição pessoal presente, o cara não vai fazer nada nunca. Você vai ficar no desejo, querendo, sabe? É isso aí. Então, a liberdade geográfica, primeiro a liberdade de espírito. O cara tem que ser livre. Livre dos medos, né, dos freios, do contrapeso, livre são os 3 freios que eu digo, né? Que é os 3 paraquedas que impedem qualquer pessoa de empreender ou de fazer o que tem que ser feito, né? Que é o medo, a vergonha e a culpa. Medo, vergonha e a culpa. Se o cara estiver livre disso, aí você tem a liberdade espiritual, você tem a liberdade, e você pode se conectar com Deus e Deus pode fazer milagres na sua vida. Deus não se conecta com o escravo. A primeira coisa que ele diz para o povo hebreu é o seguinte: sai daí. Sai daí, sai dessa escravidão. Tira essa ideia de escravo aí, que eu não negocio com escravo, não. Não tem como agir milagres em escravo. Pronto. Conseguiu liberdade espiritual, aí você tem que, logicamente, trabalhar para ter liberdade financeira. E depois da liberdade financeira, você tem a liberdade geográfica que você pode fazer onde você quiser. Acabou. Sair da zona de conforto ele já ensinava, né? E ensina até hoje, né? Por isso que você quis montar a sua primeira empresa na Mar. Eu achei Pois muito é, interessante. cara. Você saiu da zona de conforto usando a emoção também, igual você falou, né? E sabe como é que isso é possível, Mozão? É o seguinte, Diz. você não pode ter medo nenhum. Nenhum. Medo não tem nada de bom que venha do medo. Não tem nada de bom que venha do medo. Ah, mas o medo evita uma série de coisas. Cara, frescura, isso aí é conversa. Crença limitante. É crença limitante. Eu recomendo que todos leiam um livro de Napoleon Hill, que é o Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo. Eu tenho PDF de tudo isso aí, só que eu não li ainda. Mas eu tenho áudio, que às vezes até a pessoa fala, o próprio Jorge fala, poxa, as pessoas não gostam de ler hoje, tem essa doutrinação da pessoa ter tudo no automático. Mas hoje tem os audiobooks, mesmo sendo pirata, não sei, mas tem na internet para você poder ouvir. Então a pessoa pode adquirir. As pessoas quem, cara pálido? As pessoas quem? Olha aí as pessoas aqui atrás. Pois é. As pessoas quem? Sabe quem é que não gosta de ler? Fracassado. O preguiçoso. Que acha que vem tudo fácil. Né? E não. Você tem audiobook? Você tem audiobook? Ótimo. Mas não é livro. Pode apagar esse negócio tudinho. É uma e o cara diz, mas sério, é porque eu não gosto de ler, não tenho o hábito de ler, meu irmão. Eu sou disléxico. Dislexia é uma disfunção na área léxica do cérebro. Tem 3 áreas do cérebro que conectadas. Uma interpreta os fonemas, o outro junta tudo e o outro cria a palavra. E do outro lado cria a imagem. Eu sou disléxico. Eu sou o único disléxico no mundo que dá curso de leitura. Superleitores.com.br. Eu já ensinei pessoas com dificuldade, milhares de pessoas. Na época, só de concurseiro palestrante, eu preparo palestrante e coaches para empreender, eles são 37.740. O disléxico ensina a ler. Coisas de milagres de Deus e da internet, cara. E muitos deles já têm essa limitação que você tem também? Muitos. Dislexia, TDAH, hiperatividade, os primeiros graus do espectro autista. Eu gosto de pegar as pessoas que foram rejeitadas porque não conseguiam aprender. Sabe por quê, irmão? Porque eu vivi isso. Eu, quando criança, eu tive péssimo desempenho na escola. Fui expulso da escola por burrice. Reprovei a 8ª série 3 vezes. Eu era burro, eu não conseguia aprender coisa nenhuma. E aí Deus me resgatou e realmente mudou a minha vida. E hoje, só para você ter ideia, na faculdade de informática eu tirei 1º lugar. Foi 1º lugar da faculdade inteira. Tapou a boca de muita gente que duvidou de você, né? Pois é, cara, porque assim, então por isso que eu tenho esse propósito, de pegar aqueles mais rejeitados, aqueles menos acreditados, aqueles menor potencial possível e provar para ele que ele é a imagem e semelhança de Deus e que ele pode fazer tudo nessa terra. Ele vai quebrar tudo, meu irmão, como eu digo para ti, tem que quebrar tudo, cara, quebrar tudo e acabar com essas conversas que fica o eco na cabeça das pessoas, ecos de coisas que falaram para elas desde a infância, entendeu? Uhum. Que não pode, que não consegue, que é difícil, que não tem, não sei o que você tem que arrumar um emprego, que você tem que ter um salário, um cargo público. Poxa, isso aí. Tudo é escravidão.
Isso aí, desde 1910, o Wallace Delois Watts fala no livro dele, Sexta e Ficar Rico, né? Você não lembra que eu te falei? Que a parte do livro que eu mais gosto é quando ele chega e fala assim: o mundo não precisa de caridade, precisa de inspiração. Que você está dando inspiração. Seja no seu trabalho, seja pago ou gratuito, de qualquer maneira, você está fazendo a sua parte, né? Começando lá, Claro. trazendo as suas experiências de vida, suas dores de vida, a sua superação e mostrando o resultado. É isso que eu acho interessante quando eu quero mostrar que essas ideias, se você está sendo o primeiro na entrevista desse projeto, é mostrar para as Ah, pessoas. é? Não sabia, não. Primeiro, porque eu tentei fazer com o Mozart Couto, que é mineiro Aham. também, só que eu gravei em outra plataforma, ficou com áudio. Ele foi o primeiro cara que me fez, por exemplo, voltar a desenhar no computador, entendeu? Ele falou, rapaz, em 2008, ele falou assim, Fernando, compra uma tabletzinha, vai no computador. E ele dos anos 70 também. Desenhou para Marvel, para DC, para... Uau. O cara é fera. E agora ele está voltando de novo a colocar os vídeos no YouTube. Está com mais de 50 anos. Mozart Couto, procura saber. O cara é fera. Então ele que me ensinou também a aproveitar essa parte da arte, igual a gente falou das revistinhas, né? Aham. Da arte digital. Então, bem ou mal, ele também me impulsionou para o mercado digital, né? Que eu estava desenhando papel. Ele falou, não, tem como fazer. E aí é um cara Legal. que ele me deu essa abertura de começar a fazer amizade com ele desde 2008, sempre fui fã dele desde os anos 80. E aí foi a experiência que eu fui tendo de relacionamento e de conversa para, por exemplo, hoje estar conversando com você. Imagina se eu tivesse travado agora naquela época. Poderia ter te interrompido na hora que você falou. Essas coisas a gente vai aprendendo e você vai ensinando isso, entendeu? Legal, Então, bacana. Então é isso. então a ideia é essa, Ed. Então aqui, a pergunta que eu vou te fazer é muito simples e você já falou tudo. Se Era botar o come... microfone num palestrante, aí não tem jeito, É irmãozão. isso E aí, ó, isso cara. é uma coisa importante. Algumas pessoas podem dizer assim: ah, mas eu não gosto de aparecer, não gosto de falar em público. Cara, eu fui criado para ser o bicho, eu fui criado para ficar preso dentro de um quarto. Eu tinha dificuldade de falar com qualquer pessoa na rua, eu tinha dificuldade de falar, putz, até bom dia era difícil para mim, porque eu tinha muita vergonha, entendeu? De me expor. Entendeu? Lembra que eu Eu disse os três sei. freios: medo, vergonha e culpa? Medo, vergonha e culpa. Então, Você ó, tinha os três? medo. Hã? Você tinha os Eu três freios? tinha todos. Na verdade, todos nós temos todos, entendeu? É uma condição humana que nós temos. A diferença é que alguns têm os paraquedas maiores, outros menores. E você tem que, meu irmão, tá com medo, vai com medo mesmo. Tá com vergonha, vai com vergonha mesmo. E pronto, porque se o cara ficar pensando nessas coisas, olha, onde você foca, expande. Onde você foca, expande. Você foca na dificuldade, na dificuldade de criar uma campanha, de criar um produto, um infoproduto, então isso vai crescer tanto que vai te engolir. Você foca no medo, isso vai crescer tanto que vai te engolir. Você foca na vergonha, isso vai crescer tanto que vai te engolir. Então você tem que matar. O livro o Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill ensina que são 6 tipos de medo. 6 medos. 6 medos. Se você está ouvindo aí, eu anotaria. Então escuta aí. Medo Diz de aí. ficar pobre. Medo de ficar pobre. Medo de passar vergonha. Medo de perder a saúde. Medo de perder o relacionamento com a pessoa amada. Medo de envelhecer e o medo de morrer. Esses são os medos naturais que o Napoleon Hill diz lá no livro dele. Porque no livro, só resumindo aí para vocês, sem dar spoiler, Uhum. é uma entrevista que ele teve com o diabo, uma figura, não sei se aconteceu mesmo, se não aconteceu, isso é o que menos importa, para mim o que interessa é o que ele ensina lá, né? O conteúdo. O conteúdo, então a filosofia que ele traz lá, ele diz o seguinte, né? Na entrevista com o capiroto lá, ele diz assim, A gíria nossa dessa época. Diz aí. o que ele O que que entrevistou ele lá, o fala? Lapeta, né? O Lapeta, como disse o Lapeta, né? Porque se o cara disser que é capeta, é o K, né? O cara chama, né? Capeta, não é o Lapeta, vai para lá, Lapeta. É, É o essa é novidade Carlos, pra mim. o Diz aí. pastor Carlos que diz, né? Aí eu diz o seguinte, aí ele diz que a estratégia, a maior estratégia que esse Lapeta usa para afastar os filhos de Deus da vontade do Pai é o medo. Ele planta o medo. E o livro todo mostrando essa estratégia. E ele confessando que se o Filho de Deus não acreditasse nas mentiras que ele conta, que plantam o medo, ele poderia fazer tudo no mundo.
Não teria limite para ele. Não teria limite para ele. Então, é por isso que eu digo, cara, quer liberdade financeira? Quer liberdade geográfica? Então você tem que buscar a liberdade espiritual, cara. Você tem que ter a liberdade de pensamento. Os Se o três cara for um pilares. escravo, se o cara tiver preso pelo medo, ele não vai fazer muita coisa. E uma coisa que eu falo também é que existem, igual os dois polos da dualidade, os dois polos, eu pelo menos penso assim, existem duas forças, positivo e negativo, ou o medo e o amor. E o amor é mais forte que o medo. Então, se você conduz a sua vida no amor, você supera o medo. Entendeu? Tudo superou. Tudo. Exatamente isso. Gente, tá tudo na Bíblia. O amor supera tudo. Não é verdade? Você entendeu o que eu quis dizer? Para resumir, já que a gente vive no mundo dual, né? Se você escolhe um lado, é o livre-arbítrio. Se você escolhe o amor, você chega onde você quer. Se você escolhe o medo, você tem que aceitar as limitações que você vai ter. Eu acredito Pronto. nisso. Questão de escolha. E você escolheu curar sua dislexia para ser a pessoa que você é hoje. Né? Cara, quem imaginou um negócio desse? Pois é, eu poderia muito bem usar isso de desculpa, eu poderia muito bem usar isso de justificativa, de historinha, né? Historinha. Porque, veja bem, ou você cresce, ou você encontra uma justificativa porque não cresceu. Exatamente. E normalmente as justificativas são excelentes, viu? Excelentes. E se tiver um carimbo médico, então, aí fica a autoridade máxima. Se tiver uma limitação física, vixe, incontestável. Quanto melhor a historinha, maior o fracasso. Acabou. Só tem dois tipos de pessoas, cara. Aquele que tem sucesso e aquele que justifica. Acabou. E uma nunca vai ser a mesma pessoa. Nunca. Ou o cara é muito bom para justificar, ou o cara é muito bom para fazer as coisas. Acabou. Resta saber qual é o que você quer ser, meu irmão. Qual é o que você quer ser? Ai, mas eu tenho muita dificuldade. Cara, que tipo de dificuldade? Conta pra mim, fala pra mim. Eu quero saber qual foi essa dificuldade. Ai, eu sofri violência quando era infância. Eu não posso nem te contar o que eu passava na infância. Não posso nem te contar aqui na primeira vez. Mas o cara, é porque eu fui rejeitado, sim, e aí? Aí o cara, pô, tu podia contar 1000 coisas aqui, que o cara diz assim, porra, caramba, velho. Pois é, bicho, resta você decidir o que é que você quer acreditar, quais são as histórias que você quer acreditar. Porque a história de um lado e do outro, eu tenho certeza que todo mundo já teve. Tem a história do Flávio Augusto, tem a história do Wizard, tem a história do próprio Jorge. Do Jorge Motiva, cara. A história do cara é incrível. A história do Steve Jobs. A história por aí vai. O Steve Jobs foi adotado. O próprio Dr. Ray, que é brasileiro, que apanhava do pai Dr. Ray, dele. cara, tem um livro dele aqui que o pessoal curte com ele e tal, não sei o quê, mas eu admiro o cara, eu sou fã do cara. É o cara que saiu das piores condições do mundo e virou a vida dele. Chutou o balde. Chutou o balde. Agora tem um cara que vai escutar as outras histórias, meu irmão. Então tem mais que se quebrar mesmo. Por isso que aquela história psicológica, né? Que quando você anda com farelo, o farelo come, né? Você anda com pessoas que pensam pequeno, você pensa pequeno. Então, aquela coisa que eu te falei, que todo palestrante fala, que eu acho muito legal, aquela frase do Einstein, para poder crescer tem que andar em ombros de gigantes. Ou seja, tem que aprender com quem sabe. Por isso que eu estou aprendendo com você aqui também. E as pessoas que sabem menos que a gente ou mais, não sei, vão acabar compartilhando isso. E o importante é isso, cara. E sempre, todos nós aprendemos com alguém, irmãozão. Todos nós aprendemos com alguém. Sempre tem, ninguém nasce sabendo, mas é porque eu não sei, não é porque eu também não soube o tempo inteiro, não, cara. Muitas coisas eu aprendi, sou grato demais. Paulo Vieira, que é meu mentor, meu amigo, meu orientador. Que mais? William Douglas, que me abraçou em 2006 e já me disse, cara, tá fazendo tudo errado, faz assim, 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 assim. Eu digo, cara, Deus manda essas pessoas para a gente. Aí o cara pode dizer o seguinte: nessa hora eu poderia muito bem, não preciso de ajuda, não, eu faço do meu jeito, não, eu já sei, é o jafazismo. Já conhece o jafazismo? O eu já sei, eu conheço. Não, o jafazismo, o cara, não, já faço isso, não, já faço isso, não, já faço isso. Meu irmão, e aí? Cadê o resultado? Qual o resultado que isso que está fazendo para ver? O que interessa é o resultado. Eu não quero saber se é pato ou se é pato, não. Eu quero o ovo. Cadê o ovo? Cadê o resultado? Não, mas é porque, veja bem, vamos esperar o tempo. Estou esperando o tempo de Deus. Cara, fico puto que o cara diz assim, estou esperando o tempo de Deus. Tempo de Deus? Pois vamos no tempo de Deus. O tempo de Deus é fazer o mundo em 6 dias e descansar no 7º. Bora nesse tempo? Dá para fazer? Topa o tempo de Deus? 7 dias para fazer o mundo.
Quanto tempo tu acha que Deus levaria para fazer um produtinho desse aí? Aí o cara, não, veja bem, tem que esperar, tem que me preparar. Não, meu amigo, você está fugindo. É uma fuga, é uma proteção, né? Entenda, o cérebro ele tem três camadas básicas. Vamos entender nesse conceito do tríade, que fica bem didático. Nós temos o id, nós temos o ego, nós temos o superego. Vamos entender didaticamente, superego seria aquilo que você quer se tornar, tá? Lá na frente. Só para você entender, eu sei que vai ter uma galera, mas não é bem isso. Interessa. Tem problema não. Escuta o que eu estou dizendo. Escuta o que eu estou dizendo que fica bem interessante. Aqui é onde você quer chegar. O que é que você quer fazer? Como é que você quer viver daqui a um tempo? E um tempo pode ser daqui a um mês, amanhã, daqui a um ano, daqui a 6 meses. Curto, médio e longo prazo. Pronto. Aqui embaixo nós temos o id. O id, cara, é um garotinho mimado que sofreu na infância, que chora, que é cheio de mimimi. Pronto. Tá? E no meio nós temos um guarda-costas, que é o ego. A função do ego, desse cara aqui, é proteger o id, para que ele não sofra. Entendeu como é que é? Entendi. E aí, quando chega os desafios, o cara diz, eu quero viver, mas eu quero viver essa vida aqui, eu quero passar o Réveillon com a minha família na Disney, eu quero passar o meio do ano aí no Caribe, eu quero alugar aí quero ir lá para a ilha de São Martinho. O cara quer estabilidade financeira para viver de boa, passar o ano aí em Paris, em São Geliseu, beleza lá. Isso aí ele quer. Aí o cara diz, algumas pessoas dizem, rapaz, você tem que empreender, você tem que ter visão, você tem que começar a aprender tecnologia, você tem que aprender marketing digital, você tem que entender a fazer impulsionamento, você tem que aprender a trabalhar com páginas de captura, você tem que... Aí, o que é que entra em ação? O que é que entra em ação? O ego, para proteger o id. Não, eu não sei. Não, eu vou ter que estudar muito. Não, eu não gosto. Não, eu não gosto de tecnologia. Vixe, eu tenho horror a tecnologia. Eu não gosto, não. Eu não uso nem meu celular direito. Aí começa essas histórias, entendeu? Igual o nosso cérebro reptiliano, né? Protegendo a gente. Não, aí entra a ação reptiliano. Isso. Ele tem 3 ações. Ele obedece o id. Ele diz assim, ou ele foge, ou ele ataca, ou ele paralisa. Essas são as reações do reptílico. O cara diz assim, meu irmão, aí ele começa a fugir. Ele começa a arrumar desculpa. Ele começa a encontrar justificativas. Aí depois, a próxima fase, sabe o que é? Ele começa a se vitimar. Ele começa a se vitimar e fazer de coitadinho, pedindo ajuda, carinho e colinho. O cara que vem comigo com esse papo, ele leva logo na orelha. Ele leva logo no... Meu irmão, deixa de frescura, cresce, rapaz. Bora cuidar da vida, não tem tempo para isso, não. Aí depois, se o cara continuar nessa fase, aí vem o final, que ele começa a culpar as outras pessoas, começa a criticar quem está fazendo. Nossa. Aí são os haters, são os haters do YouTube. Eu sei o que é isso. Esses caras estão estão lá embaixo, é a pior fase, é o fundo do poço, meu amigo. Eles já passaram pelo vitimismo, eles já passaram pelos fracassos, já passaram pela defesa do ego, e agora está lá embaixo. O último estágio. É o último estágio, cara. Esse pessoal precisa de ajuda. Eu tenho pena deles. Eu tenho pena deles, de verdade. E essas pessoas que eu acho que esse tipo lógico que não sei como é que é, né? Mas eu acho que esse tipo de material que a gente está produzindo aqui, que talvez faça ela despertar um pouquinho, né? Porque nós passamos por isso. Você com certeza passou, eu também. Nós já passamos todas essas fases. Você já está na fase, não tem nem comparação na fase lá em cima, mas eu estou chegando lá também e aprendendo com você aqui. E eu acho que quanto mais pessoas dedicadas a fazer esse trabalho de mostrar que a superação não é uma caridade, né, igual o Wallace falou lá, é uma inspiração. Pessoas inspiradas como a gente, assim, que está conseguindo empreender, vai fazer com que essas pessoas, de repente, acorde, alguma fagulha no cérebro, ela faz com que ela acorde, porque é aquela coisa. Reclamar é muito fácil. E quando você chega e fala assim, empreender, poxa, eu vou empreender. Fala, mas eu não quero ser empresário, mas a pessoa, igual você falou, mas você vai empreender aonde? Você vai empreender na sua família, você vai empreender na sua vida profissional, você vai empreender com o seu relacionamento com as pessoas. Empreender, você conduzir a sua vida, né? Eu penso assim, empreendimento é um conjunto, igual o Paulo Vieira fala, né? Os 3 pilares, né? Então, se você está bem na sua vida emocional, a sua vida profissional e a sua vida familiar, para você ter uma base para conduzir sua vida e empreender, né? No caso, é uma questão de tempo, né?
mas como você falou, o tempo, se a gente deixar o tempo nos levar, aquela velha história, deixa a vida me levar, conversa fiada se deixa a vida me levar. Se a É uma vida não... questão cultural aí já, né? Nós temos Exatamente. esse desafio também maior aqui no Brasil. Sociologicamente, o brasileiro ele tem uma tendência a deixar a vida me levar, herdada dos colonizadores, né? E Uhum. uma vida de colonizado. É uma Então, vida de colonizado. Então, deixa eu ver o que é que vai acontecer, deixa eu ver o que é que vai rolar, vamos ver o que é que dá. Ah, meu amigo, aí você... Porque assim, ou você cresce, ou você se defende. Ou você cresce, ou você prospera, ou você, ou você empobrece. Ou uhum. você prospera, ou você empobrece. Pobreza tem relação com produtividade. Em todas as Pobreza tem áreas. relação com produtividade. No coach integral sistêmico ele trabalha com 11 áreas, 11 pilares, né? Uhum. Mas assim, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: a prosperidade, para quem quer prosperar, escuta essa, ela é natural. E quando a gente diz que é natural, não significa que é só esperar que ela aconteça, não. Eu quero dizer que é natural da seguinte forma: se você pegar uma semente e plantar, e cuidar e regar, naturalmente essa semente vai germinar e vai crescer a planta, sim ou não? É Com isso. certeza. A natureza é isso. Porque já vi gente dizendo aí no YouTube que diz, não, se você esperar se conectar com o universo, vai prosperar. Não vai. Não somente. Tem que ter também, lógico que tem que ter. Eu gosto, a metade desse livro aqui é física quântica e lei da atração. Mas experimenta não trabalhar e não se esforçar e aprender e não fazer o que tem que ser feito para ver se dá. Não dá. Livre-arbítrio, você Então, tem que escolher, né? então a Você tem que prosperidade escolher. é natural. Se você fizer o que tem que ser feito, você vai prosperar. Tá? Vai Tá tudo no prosperar. Provérbios lá, né? É Tá natural. tudo no Você lê a Provérbios. Bíblia? Você gosta de ler a Bíblia? Eu gosto de ler como se fosse um historiador, vamos dizer assim. Eu gosto de estudar como que era o povo Uhum. daquela época, como que eles faziam, Cara, e tá aí tudo na Bíblia. tá tudo Tá lá. Você tudo vai... na Bíblia, tá tudo lá. Eu vejo como historiador, e eu vejo como cristão, e eu vejo como um servo de Deus, eu vejo como alguém que só tem o que tem, ou só sabe o que sabe, porque Deus decidiu me resgatar. E a Bíblia, gente, eu trocarei esses livros todos por uma só. Pronto, tá aqui do meu lado. Mas não é ler a Bíblia só um livro ou dois, não. Eu quero que você leia tudo. Ei, você tem que ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Galácia, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. Toda. E além de ler, eu ainda gosto de também sair um pouco da curva e ler os apócrifos. As pessoas têm medo de ler, né? Eu acho Ei, interessante. vem pra cá. O cara que foi expulso do colégio porque lhe faltava memória, o coordenador chegou à minha mãe e disse assim, olha, esquece esse garoto porque ele não aprende nada. O que a gente ensina hoje, amanhã ele esquece. Igual um peixinho Isso fui dourado, né? eu. Igual o peixinho dourado, né? Igual o 5 peixe, segundos a Dory, esqueceu. né? A Dory, ela Dory mesmo. do Nemo. E você viu qual que é a mensagem falando o que você tá falando aí, não sair do gancho, não. Qual é a música que ela canta? Continue a nadar. Continue a Continue a nadar, nadar. continue a nadar, Vai pra continue a nadar. frente. Dá a cara a Então, tapa. bicho, então que Diz aí. seguinte, eu poderia muito bem acreditar naquilo que o coordenador, que o pedagogo, que o cara, o especialista disse, e aceitar a condenação eterna dele e virar um escravo, e virar um qualquer, e virar... Não, eu simplesmente não aceitei, como nunca aceitei rótulos, condições, situações atuais. A sua condição atual não vai determinar nada do que vai acontecer amanhã para você, a não ser que você permita. A sua condição atual, seja intelectual, ou seja laboral, ou seja financeira, ou seja emocional, não determina nada o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã, a única que tem esse poder é você, e acabou. Ou Se daqui a você se pouco propõe... também. É? Daqui a... você que tem que dizer, você que tem que decidir, meu irmão, não aceita esse negócio, agora se pegue a Deus. Fica mais fácil, tá? Se pegue a Deus, o milagre acontece,
Comece a entender as coisas do universo e do reino de Deus. É por isso que diz, buscai primeiro as coisas do reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É melhor procurar primeiro a ele do que você ficar desesperado tentando inventar pobre, que não vai rolar, tá certo? Então essa é a dica que eu dou para você logo para começo. E outra coisa, as pessoas costumam brigar muito por causa de religião, coisa que eu acho que é uma grande limitação. Ninguém falou de religião, não. Isso é coisa de idiota, que o cara que fala com negócio de religião. Porque, por exemplo... Não é nada de religião, não. Entendeu? Falando em relação à Bíblia, para você dizer, por exemplo, outra coisa que eu não te falei nas nossas conversas particulares é que, além do... Como a gente já mexeu com revistinha, eu gosto de restaurar livros. Tem esse monte de livro que você tem aí. Se tiver um sem cabo, eu vou lá e restauro ele. O hobby, isso é hobby. Eu vou procurar, vou prestar atenção se tem. Então, aí depois eu te mostro a foto da minha biblioteca. Então eu gosto de restaurar alguns e eu tenho aqui até 5 Bíblias. E uma delas que está aqui, eu não restaurei, mas minha tia ganhou. Porque essa aqui é é Antigona aqui. Ela é do Ferreira, de Almeida, né? Então essa aqui, a gente fala assim, é protestante, católico, aquela coisa. Mas o que eu acho interessante nessa Bíblia aqui é por causa disso aqui, ó. A tradução dela. Então, às vezes as pessoas falam assim, a minha tá certa, a sua tá errada. Não é isso, gente. A pessoa chega aqui e fala assim, eu tô certo, você tá errado. Mas não é. Porque às vezes, olha só, 1954. Dá para ver aí? Ó. É uma tradução. Ela não tem os 7 livros que tem na católica, nem os outros que tem na Bíblia russa, né? Então as pessoas costumam usar esse argumento de falar assim, o meu livro está certo, o seu está errado. Aí começam os grupinhos. É aquela história, dividir para conquistar, né? Então a pessoa, em vez de ela se apegar aos ensinamentos, tem um ensinamento aqui. Esse ensinamento também você encontra em outros livros, mas aqui está condensado de uma forma muito mais prática, mais rápida. E as pessoas ficam falando assim, não, mas a tradução da minha é assim, a sua está errada, que eu não sei o quê. Então, ó, eu tenho essa aqui, eu tenho a Ave Maria, eu tenho outra que eu ganhei ali, que o tio da minha esposa, era o Diácono Zezinho. Depois que ele faleceu, sobraram vários materiais dele. Então eu ganhei ganhei 3 Bíblias dele. Uma de estudos, nova, está lá na biblioteca. Uma de estudos, uma outra com letras grandes, também é do Ferreira, né? E uma da tradução da CNBB, que eu não gosto tanto, porque tem uma linguagem mais popular. Então as pessoas, quando pegam a Bíblia, vai no versículo, começa a ler, aí fala, não, tá diferente aqui. Aí a pessoa começa a criar aqueles grupinhos isolados e começam as briguinhas. Em vez das pessoas se unirem com o ensinamento, fica se unindo, às vezes, para poder discutir o conteúdo da tradução. Se separando pela divergência. Exatamente. Ao invés de se unirem pelo ensinamento, se separam pela divergência. Ou seja, aquela coisa de seguir sempre o que está à risca, mas não absorve o conteúdo, interpretar corretamente. Isso, cara, tá vendo? Então eu tenho Bíblia católica, eu tenho Bíblia protestante, eu tenho até o Corão aqui em PDF e vou lendo. E se preocupar com o resultado, gente, não com a forma, e não com entendeu? Decorar igual que fala assim, decorar um versículo. Não, ali fala assim. Mas, poxa, aquele ensinamento que está ali também está em outros livros, se você não quiser ler, não tem problema. Mas você tem que entender o quê? A gente está no mundo para quê? Nasce, cresce, reproduz e morre. Tá, tudo bem, você pode às vezes não ter filho. Mas você vai reproduzir o quê? Você vai passar o amor para o outro, você vai ajudar uma pessoa que está atravessando a rua, você vai ajudar uma pessoa com uma palavra amiga, você vai ajudar uma pessoa a conduzir a sua própria vida, dar uma indicação de um curso para ela fazer, ou você simplesmente exercita o que eu falo muito, que eu tinha problema na escola, que era a pessoa não me ouvir, porque era todo mundo filhinho de rico, a minha mãe era mãe solteira, então eu sofri aquelas coisinhas que eu não gosto nem de falar, que bobeira, que eu não lembro mais. Cadê seu pai? Não tem pai não. Ela falava assim. Aí as pessoas, eu falava para os amiguinhos lá, tudo filhinho de rico, né? E a gente ia de ônibus para lá, às vezes eu ia a pé. E essa história é interessante para você entender que superação cada um tem a sua. Então é isso aí. Se eu fosse me preocupar com essas limitações, cara, não estaria entrevistando você agora, como eu te falei. Então naquela época lá era assim. Meu pai tem isso, meu pai tem aquele carro, tem aquela coisa toda e eu não tenho. Mas e aí, se eu tivesse preso, travado, preocupado com os grupinhos, com as divisões, eu não teria começado a empreender, não teria começado a dar a cara a tapa, que eu já ouvi isso de muitas pessoas. E isso foi uma escola. Cada um tem sua escola. Você tem a sua escola, você falou uma coisa para mim que eu achei interessante. Eu não tinha noção de um cara que fala pra caramba com você. Igual eu te falei, eu era
O amigo meu falou, você agora é uma matraca. Eu era travado, não falava com o telefone quando eu casei, ou seja, tem 20 anos. Uau. E por ser filho único, minha mãe chegava pro telefone, não, me dá aqui. Quando eu fui comprar o equipamento da produtora, sabe o que ela fez? Não, eu vou falar para você, meu filho não pode ficar Uau. estressado, não. Pegava o telefone, ligava para São Paulo, aí falava com os vendedores, tal, tal. E eu, quando pegava o telefone, a mão tava suando. Entendeu? Aquela coisa Imagina. que todos nós que estamos aqui assistindo, se você estiver assistindo aí também, cola nesse cara. Ed é show. Cola nele, porque esse cara me pegou de surpresa, me tirou da zona de conforto, assim como o Jorge me tirou da zona de conforto. E essa ideia de estar transmitindo isso para você que está assistindo, o Edmo também, é que você entenda que o medo, igual eu falei lá no começo, ele é neurocientista, sabe mais do que eu, mas a minha interpretação, na minha limitação, medo e amor você tem que escolher. Igual você escolhe do lado da moeda. Se você escolher o amor, você vai saber conduzir a sua vida, você vai saber encontrar pessoas, atrair, como ele tem ali a lei da atração, tem física quântica, você vai atrair as pessoas. Ele não chegou, o Edmund não chegou aqui por acaso, não caiu de paraquedas. Eu atraí ele. Não sei como, mas eu atraí ele. Essa é a verdade. Com Deus manda as certeza. É isso pessoas. aí. E agora a gente está aqui transmitindo esses conhecimentos que todos nós temos. Você também que está assistindo tem esses conhecimentos. Quem sabe um dia pode estar aqui conversando com a gente, né? Batendo esse E grande outra, Fernando, olha por só aí que vai. interessante. Você me atraiu, quer dizer, eu lhe atraí e você me atraiu. Ou seja, entenda, a peça que falta em você está em mim e a peça que falta em mim está em você, entende? Eu entendo. Isso é que é o grande lance, é o grande lance. Nada é por acaso. E não é, e o network e essa magia de Deus, essa magia do universo, não tem mão única, não existe mão única, entendeu? Então, você só precisa estar conectado. O cara só precisa estar conectado. Assim como a gente está usando aqui uploads e downloads, ainda são duas vias aqui do túnel que leva os dados para você nos ouvir, nos ver e tal, é uma conexão, então vai e vem. Agora você pode só, que você que está assistindo aí, você pode estar ouvindo aí e depois esquecer tudo isso e vai olhar videozinho no YouTube, vai se distrair, vai se fugir, e vai desconectar do Fernando. É uma decisão sua, mas você pode se conectar ao Fernando e conhecê-lo mais e entrosar mais, entrar no grupo dele, entrosar-se cada vez mais e vai colher o fruto daqui para frente. É isso aí, é uma questão de decisão, Fernando. E é por isso que eu falo que as pessoas falam que os opostos se atraem. Eu não concordo com isso. Sorte ou azar, também não concordo com isso. Eu acho que os semelhantes se atraem. Porque se as pessoas pensam parecido, por que os opostos vão se atrair? Né? Às vezes a pessoa que tem uma limitação muito grande, que eu percebo assim, ela chega para mim e fala, Fernando, eu tô com problema. Ela já não, se a pessoa chegar para mim e falar que está com problema, ela já não é oposto. Ela está buscando conhecimento. Ela está buscando ajuda. Então ela já saiu da zona de conforto. Ela só não sabe que saiu. Assim como eu tento todo dia. Estou todo dia lutando para sair da zona de conforto. Procrastinação. Uau. A vida começa quando a zona de conforto acaba, irmão. Exatamente, procrastinação. Veja bem. Olha que interessante. São essas frases que a gente chama de convicções. O Anthony Robbins chama de convicções, entendeu? Aqui no Brasil, o pessoal gosta muito de chamar de crenças. Crenças, né? Mas para não misturar a crença religiosa, às vezes o cara mistura uma coisa com outra, não sei o que, tem nada a ver com a outra, eu prefiro o termo do Anthony Robbins, que chama de convicções, entendeu? Alguns dizem assim, mas se eu não consigo, é porque eu não sei. Eu digo, cara, não é por isso não. Você não consegue porque você tem muitas certezas. O que te impede de fazer o que tem que ser feito não é o que você não sabe, é o que você sabe. Sobre você, sobre o mundo e sobre as coisas. Aquela velha história de esvaziar o copo, né? Você esvazia o que você sabe para aprender coisas novas. Olha só que interessante. Aí o pessoal fala copo, né? E eu tenho um estudo há muitos anos que eu provo que todos esses conceitos novos são bíblicos, já estão na Bíblia. A Bíblia fala que não se deve colocar vinho novo em odre velho. Viu isso? Já ouvi. Isso eu já ouvi. O que significa isso? Significa o seguinte: odre é uma bolsa de couro feita com o estômago do cabrito, né? Ela é de couro. Você já deve ter visto tal. E colocar vinho novo em odre velho significa que o couro já esticou o máximo que podia. E o vinho novo, ele fermenta e ele vai esticar mais. O que vai acontecer? O odre vai estourar.
ele vai estourar. Então, o que é que isso significa? Ideias novas, mente nova. Se você colocar ideias novas, eu vou empreender na internet, e você continuar com sua bolsa, seu outro, seu cérebro, mentalidade de trabalho de escravo ou de dependência, você tem que aprender coisas novas para ter uma nova condição. Está entendendo como é que é? Então, não se põe vinho novo em outro velho. Não se põe projeto novo em cabeça velha. Então, basicamente, isso aí, Ed, porque essa tentativa nossa de fazer as pessoas... Igual você falou, voltando agora, vou tentar fazer uma cronologia rápida. Você deve estar com pressa. Não, tranquilo. Aquela cronologia rápida de que a pessoa... Ela começou igual você lá, você teve sua banda de rock, depois você usou aquela experiência sua de relacionamento, depois você montou sua empresa. Então, eu quero, se você puder fazer uma apanhada, por exemplo, de quando você, das revistinhas que você vendia, para a banda de rock que você teve, o que você tirou de uma e jogou para outra? Você entendeu o que eu quero dizer? O que você pode falar para o pessoal? Dali você pegou uma experiência, usou na banda, com relacionamento com as pessoas. Rapaz, vamos ver se eu consigo entendeu a conexão? pensar. Vamos pensar conexão. juntos isso aí. Nunca formulei nada sobre isso, até porque a Tô banda de rock... Tô tirando você da zona de conforto. Não, olha só que interessante. Lógico, vamos criar já, show de bola. Olha só, olha a conexão. Veja bem, eu tinha um violão lá em casa, violão da minha irmã, né, já falecida, Solange, e ela tinha um violão e o violão só tinha uma corda. Igual o berimbau, né? Só o berimbau. Então ali eu comecei, a gente tinha uma diferença de idade muito grande, como eu já te falei, eu comecei pequenininho, só com uma corda, só ouvindo o som. Eu nunca fiz curso de violão, nunca fiz curso de instrumento nenhum, né? E eu ali com um sonzinho ali e tal, ouvindo a música e tal, e aprendi. Aí depois eu comprei um violãozinho, já estava com a produtora e tal, comprei um violãozinho. E aí eu comecei a aprender, até que uma vez meu pai passou na frente, assim, na porta do meu quarto, e me viu lá apanhando com o violão, e ele disse assim, olha, você nunca vai aprender a tocar violão porque você é canhoto. A crença limitante começou aí. Aí eu, Pois agora é que eu vou aprender mesmo. E aí fui, aprendi, toquei em banda, mas sempre de brincadeira, nunca tive banda profissional, né? Ajudei alguns amigos a gravar, um amigo só, a gravar um disco e tal, fiz alguns shows em alguns lugares, alguns pontos, né? Mas sempre tapando o buraco de alguém, enfim, mas eu nunca tive uma banda profissional para isso, nunca vivi disso, na verdade, né? E agora que você me lembrou, a questão do medo, olha só, quando eu comecei a empreender, isso desde cedo, eu me lembro que eu fui contratado para um casamento, fui contratado pelo telefone. E aconteceu algo muito interessante que a gente fala na PNL, que a gente fala nas convicções, né, as crenças. E eu me lembro de uma cena que foi emblemática. Eu estava na mesa, meu pai tinha uma mesa de espelho, né? Na época as casas tinham uns bares, eu não sei se tu lembra, toda casa tinha uma mesa dessa. E aí eu atendendo com um telefone cobra, sem fio, com uma antena enorme, me lembro mais, aí eu atendendo assim. Tijolão. A mulher ligou, a senhora ligou, e eu lá com a minha agendazinha. Aí disse, você faz, porque eu quero contratar para um casamento, e me contratou bonitinho lá, aí fechou o negócio e tal, eu desliguei o telefone, aí foi a primeira venda, preste bem atenção, foi a primeira venda. Aí o garotozinho, fechei o telefone, eu disse, meu Deus, vendi uma filmagem. E sabe o que eu falei em voz alta, olhando para o meu rosto no espelho, por isso que eu fiz questão de dizer que era de espelho, que isso é importante, foi acidental, mas hoje a gente usa isso como técnica de PNL, entendeu? Show. Eu olhei para o espelho, para mim, para os meus olhos, e disse assim, se eu vendi 1, eu posso vender 1000. Pronto. Ali é ambição saudável. Até hoje eu uso essa frase, se eu vendo 1, eu vendo 1000. Então você que está começando aí, eu só digo uma coisa, você não precisa vender 1000, você só precisa vender 1. Porque se você vender 1, você vende 1000. Você só precisa vender 1. Vende 1. Tem internet inteira, tem milhões de pessoas agora conectadas. Vende 1. Se você conseguir construir um produto que interesse a uma pessoa, que resolva o problema de uma pessoa, e você interagiu com a pessoa, se ela entrou no teu funil
nem tem obrigatoriamente ter um funil, mas ele acreditou em você e comprou seu negócio, você vende 1.000. Tá vendo a convicção como surge? Vender 1.000 pode ser difícil, mas vende um. Começa em um, passa para o outro, e passa para o outro, e vai Pronto. embora. Não que esse um vá trazer os outros, porque eu não acredito muito nisso no meio digital, tá? Sim. Eu não gosto muito dessa história de boca em boca, isso foi-se o tempo, né? Boca em boca é o caramba. Se fosse boca em boca, eu não tinha que impulsionar anúncio. Eu tinha que ficar na minha esperando que o cara... Eu não vou esperar que o cara fale de mim, ou nada, eu que vou falar de mim. Bota a boca no trombone. Bota a boca no trombone. Negócio Dito de boca em chacrinha. boca, não. Bota boca de trombone e grita às alturas, porque quem não é visto não é lembrado, quem não é mostrado não é vendido. Acabou. São frases que não pode passar o tempo que for, que elas são válidas. Não adianta você querer mudar o mundo nessa área, né? Se você não aparecer, Então, você não vende. Se você não sai da zona de conforto, você não empreende. E vai embora. Diz aí. pronto. Quer ver outro exemplo que foi muito marcante nesse começo? Eu fui fazer um casamento numa igreja do Líbano, aqui em Fortaleza, uma igreja muito chique, elitizada, não sei o quê. E eu cheguei lá com a minha mobiletezinha, uma monaretazinha que tinha, e uma filmadora. Aí depois chegou o cara da luz, que eu contratava o cara para fazer a luz e tal. E aí a mãe da noiva, né? A mãe da noiva me recebeu na porta, ela me contratou pelo telefone, veja bem. Aí me viu o garotinho chegando, ele disse assim: oi, tudo bom? É você? Cadê seu pai? Aí eu disse: meu pai? A senhora conhece meu pai? Eu digo: não, não é ele que vai fazer a filmagem. Não, sou eu. Rapaz, essa mulher ficou dessa cor aqui, branco. Aí eu estranhei aquilo ali, aquela surpresa, né? Eu não tinha. Aí ela disse: é você que vai fazer o casamento da minha filha? E se der errado? E aí? Bicho, nunca tinha passado na minha cabeça essa pergunta. Eu juro a você, eu já estava com sei lá quantas produções feitas, e o cara disse: e se der errado? Aí eu parei um pouco aqui, aí eu disse: mas nunca deu errado, por que vai dar hoje? Foi só o que eu disse, o garotinho lá. Mas nunca deu errado, por que vai dar hoje? Meu irmão, foi a pior noite de todos os tempos. Deu tudo errado. O que influenciou? O medo da mãe influenciou. Bicho, a energia deu problema, o padre proibiu de ligar na tomada, a luminária, a luz, que as luzes na época que a gente usava eram as luzes, ela explodia se tivesse alguma gordura, se a gente tocasse. Não sei se você pegou isso. Pegou, a lógico, loja, né? eu tenho aqui a loja. É uma loja. Aquelas... Ainda usa? Ainda existe isso, cara? Tem, e gasta energia com força. Hoje em dia a gente usa o Nossa, LED na véio. câmera, mas a loja não tem jeito. É por isso que os padres não deixavam ligar, porque gastavam muita energia e explodiu. Eu estava filmando aqui e de repente eu só vendo o rosto da mulher começou a minar sangue. Assim, que foi isso? A lâmpada explodiu, cara. Enfim, o medo atrapalhou a produção do trabalho. Porque você emite energia o tempo inteiro. Todos nós emitimos energia o tempo inteiro. Nós pulsamos isso, né? Então, cuidado com o que você pensa. Os medos, às vezes a pessoa tem... o medo evita que eu erre. Não, meu amigo, o medo vai fazer você errar mais. O medo evita que eu faça besteira. Não, você vai fazer mais besteira. Mas quer dizer que eu não posso ter cautela? Não estou falando de cautela ou falta de cautela, estou falando de medo, que são duas coisas totalmente diferentes. A nossa cultura é que igualou os dois. Não é igual, não. É porque eu sou zeloso, é porque eu sou meticuloso. Não, meu amigo, você é um arrogante que não se permite errar e que quer que as pessoas não peguem você no erro, que é para você não se assumir que você erra também. Não, vai lá, Deus. Só Deus que não erra, cara. Entendeu? Esteja aberto para errar. As pessoas, não, eu tenho medo de falar em público. Não, você não tem medo de falar em público, você tem medo de errar. Você tem medo de errar em público. Então, quando o cara chega... pilar das justificativas que você me falou, né? Aí o cara prefere nem ir. A correr o risco de errar, eu prefiro nem começar. Pois é, por isso que você tem o resultado que tem. Acabou. A vida é cheia de feedbacks, meu amigo. A conta bancária é um feedback do que o cara está fazendo certo ou se está fazendo errado. Acabou.
mercado não tem perdão. Acertou, feedback positivo. Errou, feedback negativo. E não importa o pensamento do cara, a justificativa que o cara encontra, é por causa disso, por causa daquilo. Não, acabou, não tem conversa, velho. Alcançou a multidão, alcançou o público encarou, viu que era bom teu produto, você passou confiança, você fez com que as pessoas acreditassem na sua proposta, a sua proposta é condizente com o que você apresenta, você resolve o problema de alguém, você oferece essa solução, tem efetividade, tem resultado na vida das pessoas, então a prosperidade vem naturalmente, cara, acabou. Começa com a iniciativa da pessoa, né? Iniciativa, continuativa e terminativa. A O constância. problema é que tem muita gente que tem muita iniciativa, mas não continua e não termina o que começou. Não tem terminativa. Tem que ter iniciativa, continuativa e terminativa. Nem que seja ruim, nem que seja por fracasso, nem que seja... Isso é resultado, gente. Eu não acredito em ninguém que não tenha quebrado. Não faço negócio com quem nunca quebrou. De jeito nenhum. Porque um dia ele vai quebrar e vai ser comigo. Olha o Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino, cara. 6 vezes que quebrou, né? Não foi isso que ele falou? Pô, 6 vezes o cara começou do zero de novo, do zero de novo, do zero de novo, do zero. Não, esse cara tem muito azar. Não, meu amigo, eu quero estar perto dele, porque ele tem mais experiência do que quem nunca errou. Eu achei legal. O cara não se permite errar, cara. Então ele não vai fazer nada nunca. É o que eu achei interessante que ele falou numa entrevista dele aí, que na porta da loja dele é aquela placa que tem lá, né? Como é que é aquela frase que ele falou? Acredite. Não me lembro, cara. Tem uma frase que ele coloca na empresa. Ele botou na placa mesmo. Acredite sempre, alguma coisa assim. Ele tem uma frase positiva que fica na entrada da empresa dele. E isso aí eu achei interessante. Isso aí. Porque um cara que veio catando veio do lixão e chegar onde ele chegou e ainda ter otimismo, igual até aquela... acho que a Patrícia Meirelles entrevistou ele. Falei, nossa, Geraldo, eu nem te perguntei se você já falou tudo. Tô tendo uma sessão de coach aqui na entrevista. Aí ele, não, mas eu sou assim mesmo, vai falando, eu sou um cara natural. Então, se a pessoa se ela passa a ser mais natural, igual eu tô aprendendo a ser também, que a gente sempre igual você falou, você com as limitações que você falou, eu nunca conversando com você que eu ia imaginar. Entendeu? Dislexia, não sei o quê. Aí começa aquela coisa do vitimismo realmente. Mas aí se pega uma mãe protetora com o filho com dificuldade, aí, meu amigo, já era, fica na boca. Destroço. Vai ser um adulto infantilizado, vai ser um coitado dependente, tomando remédio, a mãe também cheio de carências, colocando em cima do moleque tudo que os seus medos, aí vai, que herança maravilhosa que você está dando pro seu filho. Medo, crença de incapacidade e justificativa. Perfeito, vai ser, nossa, vai arrebentar. E depois mas é porque é uma condição realmente, condição, cara. Ok, e daí? O cara não tem uma perna, e daí? O cara não tem um braço, e daí? O cara não tem as 2 pernas, não tem os 2 braços, e aí? É uma condição, mas o cara pode estourar como estoura, se quiser. Então, a condição não pode determinar o resultado do futuro. Muito pelo contrário, tem que ser um motivo a mais para o cara desenrolar, para o cara fazer o que tem que ser feito, ele vai se destacar mesmo. É para a glória de Deus, né? Que ele nasceu assim. É para a glória de Deus, é para onde o milagre vai sobrepor tudo isso aí. Agora a pessoa tem que acreditar nisso. Pode acreditar em outra coisa. Como você disse, é decisão. Cada um tem sua história e tem que meter a cara, dar a cara a tapa, como eu te falei no começo, né? Eu tô aprendendo a dar a cara a tapa. E aí depois, voltando lá à história do que você terminou de falar. Deixa eu falar um pouco sobre essa cara a tapa. Eu deixei você falar 3 vezes para não... Mas, cara, ninguém vai te bater a tapa, velho. Ninguém vai te dar tapa. Porque as pessoas dizem, não, mas porque eu tenho medo de... Claro que ninguém gosta de dar cara a tapa, velho. Ninguém é doido de sair aqui, bate aqui, bate aqui. Mas por isso que eu não... Cara, ninguém vai bater a cara. Ninguém vai bater a cara. E muitos vão gostar e muitos vão aplaudir. Não interessa quem bata e não interessa quem aplaude. Entendeu como é que é? Uhum. Não comece, você que vai estar ouvindo a gente aí, está pensando em empreender na internet. Eu tenho medo dos haters. Mas aplausozinho você gosta, né? Pedir para parar na rua e tirar foto e pedir autografar o livro, tu gosta. Cara, quem não está pronto para receber crítica também não deve estar pronto para receber elogio. Acabou. E outra, se você estiver preocupado com o que você vai fazer
com o que os outros vão pensar ou vão dizer, você está ferrado, você é escravo. A liberdade espiritual que eu disse envolve isso também. Você vai fazer o que teu coração, que você recebe de orientação de Deus para fazer, independentemente do que os outros vão pensar e pronto. Meu irmão, chega. Tem que dar um basta nisso. O cara vivia a vida inteira tentando agradar o papai, tentando agradar a mamãe, chamar a atenção, receber carinho e não sei o quê, e receber a estrelinha. Sabe a estrelinha? A escola é de lascar. Bota a estrelinha, o aluno bom recebe a estrelinha, o aluno ruim fica de castigo no canto. Cara, não interessa a estrelinha. Foda-se a estrelinha não paga a conta de ninguém. Palmas, parabéns pela iniciativa. Quantas vezes isso aí não leva nada, ninguém a lugar nenhum. Você tem que fazer o que tem que ser feito, independentemente do que digo para você, desde que você esteja consciente de que está fazendo o que Deus manda para você fazer e pronto. Siga seu coração e tenha iniciativa. E assumir os... E acabou. E aquela coisa... A única atenção que você tem que chamar é de Deus, e acabou. Chama a atenção de Deus para tu ver. Chama a atenção de Deus para tu ver, porque eu conheço o Deus que eu sirvo e olha que o pau troou, meu amigo. Para um ex-ateu dizer um negócio desse aqui, abertamente para o mundo inteiro, muita coisa aconteceu, muita água correu, muita briga rolou no chão com Deus, entendeu como é que é? Até eu baixar a crista, baixar as orelhinhas, botar o rabinho entre as pernas e reconhecer a grandeza e a ação e os milagres de Deus na vida. É isso aí. E deixar ele conduzir a sua vida, né? Da forma correta. E aquilo que eu falo também, quando a gente tenta fazer tudo por conta própria, não, eu sou o superior, aí quando a pessoa cai, ela fala, foram contra mim, falaram mal de mim, fizeram intriga contra mim, ou seja, começa aquela fase do vitimismo, né? Daqui a pouco vira um hater da vida. Então, essas histórias que eu acho interessantes, igual você falou, desde o começo, depois você falou, aí usou toda essa experiência neurolinguística, né, para poder conduzir essa história para a gente. As parábolas, né, em forma de parábolas, a gente conduz. A gente aprende até isso na Bíblia. Com parábolas a gente consegue explicar coisa difícil. E uma parábola real são essas histórias nossas aqui. Então, depois, para poder finalizar aqui também, como é que você consegue conciliar a experiência que eu te falei? Você teve experiência na banda, depois da banda você teve a sua primeira empresa, acreditando, do jeito que você falou, que eu achei muito interessante. Como que você usou as experiências da revistinha, depois da banda, depois da sua produtora de vídeo para conduzir a sua área acadêmica hoje? Como que você usou aquela experiência para você levar para as pessoas que você faz coach, entendeu? Olha que interessante, Fernando. O que é que aconteceu? Eu sempre tive muito medo de falar em público, né? Uhum. Dificuldade de falar em público, de aparecer e tudo mais, mas eu sempre gostei de congregar, de agregar pessoas. Com a produtora de vídeo, eu vi que estava começando a vir muita gente fazer vídeo em Fortaleza, né? Começou a aparecer muito nos classificados, né? Nos jornais. Aí eu digo, rapaz, vamos ter que juntar. Aí eu criei uma associação. 16, 17 anos por aí, 17 anos eu acho. Criei uma associação para juntar. Aí eu comecei a juntar. Quer ver? Aí isso já foi uma característica, né? Uhum. Lá na frente, ensinando internet, né? Ensinando direito, eu juntei, comecei a juntar as comunidades. No IRC, tu lembra do IRC? Não, isso eu não lembro, não. Pois é. O IRC era tipo como o WhatsApp de hoje. Tinham grupos, né? Entendi. Tinha um grupo de bate-papos pela internet. E ali eu comecei a agregar, comecei a congregar, juntar as pessoas. E eu sempre tinha essa característica, de fato, tinha essa característica. E aí eu comecei a viajar o Brasil todo, assim, só para conhecer os amigos. Numa dessas viagens para Natal, perto de Fortaleza, sul de Fortaleza, eu conheci minha esposa, que eu sou casado há 20 anos. Né? Porque eu comecei a viajar e conhecer as pessoas. E essa característica também se repetiu quando eu comecei a ensinar direito pela internet, né? Na época do IRC eu não ensinava, era só juntava as pessoas. E isso me fez aprender uma coisa que você que pretende ser infoprodutor, você tem que levar isso em consideração, que é o seguinte, são 3 tipos de pessoas na internet. Existem as pessoas que atraem, são os ímãs, existem os neutros, existem os repelentes. Qual desses você acha que vende pela internet? Os que atraem, os neutros ou os repelentes? Os que atraem. Os que atraem.
os que atraem, os que têm a capacidade de naturalmente colocar situações, ensinamentos, propor, para atrair pessoas. Você tem que atrair pessoas. Você tem que atrair pessoas. Essas pessoas vão se tornar prospectos, essas prospectos vão se tornar clientes. E você só atrai quando elas confiam em você. Pronto. Aí, qual é a fórmula da atração? Como atrair as pessoas na internet? Sanando uma dor. A Bíblia ensina isso aí pra gente. A Bíblia diz que se você quiser ser atraente para as pessoas, atrativo, você tem que falar e espalhar fé, esperança e amor. Os 3 pilares. Né? Fé, esperança e amor. Seja no que for, estou falando nem de igreja, não estou falando nada de religião, gente. Pelo amor de Deus, se tu estiver ainda falando de religião, achando que eu estou falando de religião, você está escravo total. Estou falando de fé, seja no que for, fé no que você acredita, fé, esperança, né? Tirar, dar esperança para as pessoas e solucionar um problema. Eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar. Eu já consegui, eu fiz isso, passei por isso. A jornada do herói, isso vai trazer esperança. Vai trazer esperança e amor, dedicar o tempo. O Fernando está aí, cara, podia estar fazendo, cuidando das vidas dele, parou as edições que ele estava fazendo, eu também aqui. Isso é uma dação em amor, irmão. Fé, esperança e amor. Entendeu? Você tem que ser luz na terra, ele diz. Você fez sal na terra, você tem que ser luz na terra. Seja luz na internet. Propague fé, esperança e amor. E rapidinho você tem milhares de seguidores. Milhares de seguidores também, para quem vende pela internet, não significa nada, tá? Isso aí é métrica, a gente chama de métrica de vaidade. Seguidores, likes, não sei o que, isso não paga conta de ninguém. Você tem que aprender a também comercializar isso, sem culpa, tá? Aqui no Brasil tem um negócio de dificuldade de vender para a internet que acha que tem que ser de graça. Não existe isso, cara. Ah, mas é porque eu gosto tudo de graça. Você que é um cara gratuito, você que é um cara de graça. Você gosta de coisa barata, você que é barato. Então, assim, tenha postura, posicionamento. Cara, quer vender na internet? Vou te dar a fórmula secreta aqui. Você quer aprender? 3 passos você tem que fazer. Posicionamento, relacionamento e venda. Essas são as 3 coisas que você tem que aprender. Posicionamento, o que você resolve? O que você sabe? Qual é a dor que você resolve? Posicionamento, eu sou especialista nisso. Eu resolvo isso. Relacionamento, aqui tem que ter amor, tem que ter entrega, tem que ter relacionamento, tem que ouvir, né? Tem que ouvir, tem que se relacionar. É aqui onde surge a confiança. É aqui onde surge o relacionamento, onde você vai dar a fé, a esperança e amor aqui. E também você tem que aprender a vender. Se vender, vender seu produto, aprender as técnicas e estratégias de funil, esteira, tudo que você puder imaginar. Tecnologia, página de captura, página de venda, funil, tudo aqui. Né? Marketing digital, impulsionamento, tudo aqui é o vender. Porque se o cara não se estiver faltando um desses pontos, você não vai fazer, filho. Sinto muito, você vai trabalhar muito, vai render muito pouco. Posicionamento, relacionamento e venda. Onde é que o cara erra no posicionamento? Quer resolver todos os problemas do mundo. Você perde credibilidade, você não é autoridade nada. Você é um pato. Conhece o pato? Sabe o que é um pato? Sabe o que é o pato? Eu sei, fui muito patinho. Eu sou de vez em quando ainda. Eu sei o que é isso. O pato nada, mas não nada bem. Ele anda, mas não anda bem. Ele voa, mas não voa bem. Ele faz de tudo, mas não resolve nada. E às vezes imita os outros, né? Não cria uma coisa nova. O pato só imita os outros. O pato está muito preocupado com o outro, está sempre se comparando com o outro. Gente, não se compare com ninguém. A Bíblia diz assim, olha, esteja cada um preocupado com o que faz. Se fizer bem, orgulhe-se disso, mas não se compare com o outro. Bíblia, bicho. Comparou? Morreu, filho. Você não vai começar a fazer. Ah, sempre vai ter alguém melhor do que o cara, sempre vai ter alguém mais rico, sempre tem alguém melhor, sempre tem alguém que fala melhor, sempre tem alguém que faz melhor, sempre tem alguém que tem uma equipe que você não tem, sempre tem mais canal, mais número, mais assinatura, mas não se compara, filho. Faz o teu, que a Bíblia está dizendo o seguinte, faz o teu sem se preocupar com o outro. E com o outro você aprende, aí é outra história, você aprende com o outro, mas não se compara. Cada um tem sua história, cada um tem o seu porquê, cada um tem o seu papel na terra, cada um tem um motivo. E está tudo certo.
cara entra no teu, se encaixe no teu quadrado que dá certo. E venda, porque se o cara se posicionar e não se relacionar, isso aqui é vaidade pura, e não vender é vaidade pura. Ele quer seguidores, ele quer pessoas para aplaudir, ele quer pessoas para ser reconhecido. E aí o que vai acontecer? O cara que tem muitos seguidores e não ganha dinheiro com isso. O que adianta? Não vai conseguir fazer por muito tempo. Aí depois vai botar a culpa nas pessoas, porque as pessoas não reconhecem, as pessoas não... Ele quer trabalhar e esperar que as pessoas reconheçam ele, que diz, eu gosto tanto de você, qual é a sua conta? Deixa eu depositar aqui 20 mil, 30 mil em você, deixa eu te dar aqui R$ 1. Não vai acontecer isso, meus homens. Você tem que criar, se relacionar para identificar. Quer ver outro erro muito comum na internet? Pronto, vou dizer. Não ia falar não, mas eu vou dizer. Posso dizer? Diz aí. Será que eu digo? Digo ou não digo? Solta o verbo. Cara, os caras produzem, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos trabalhando num produto que não sabe se vai vender. Isso que é triste, né? Cara, o cara não tem público, o cara não investiu uma porcentagem disso na construção de prospects, o cara não ouviu o que as pessoas precisam, o cara não ouviu o que as pessoas estão dispostas a comprar. Ele, na cabeça dele, ele acha que as pessoas vão comprar o que ele está produzindo, aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, muda de novo, começa, termina e volta, começa e fica enganchado. E aí, vê o pessoal estourando por aí e não sabe por quê. Relacione-se. Posicionamento, relacionamento, entenda o que o cliente quer, entenda o que o teu público quer, veja o que você pode solucionar. Você precisa solucionar todas as dores do cara, soluciona uma dor, soluciona aquilo que você é bom, que você resolve, e aí você vai vender. Simples assim, gente. E olha que eu não estou falando nada de tecnologia, tá vendo, Fernando? Não estou falando nada de HTML, JavaScript, nada disso. Você está falando de atitude. Estou te falando de mercado de internet. Como mercado funciona? É isso. Como você se posiciona, você se relaciona, escuta o que o cara está falando e vai vender. O resto é acessório. Gente, é acessório. WordPress é acessório. E o WordPress é um apoio, um acessório. E o WordPress que você falou aí, eu até lembrei que agora as pessoas estão vendendo curso e você vender pelo WhatsApp, pelo Telegram. Olha só. Ou seja, sem depender do WordPress. Hein? Fala, não, tem que ter um blog. Lembra daquela época que eu aprendi com o Fábio Pierre? Você tem que ter um blog para ganhar dinheiro na internet. E não foi isso que aconteceu comigo, não. E você falou aí, agora eu lembrei. E sem falar que ano que vem, aliás, a promessa é para esse ano aqui, nós estamos gravando isso em 2020, que o WordPress, o WhatsApp vai receber pagamento direto no WhatsApp. Mas acho que já tem um programa que tem no WhatsApp Business que você ativa isso, né? Você não, o cria Business uma loja. eu uso o Business. E já está tudo preparado. Já tem automações de respostas automáticas, já tudo preparado. Mas ainda não tem habilidade, ou seja, o WhatsApp vai ser o próprio gateway de venda, sem precisar do PagSeguro, sem precisar do... Eu vi essa semana a promessa de que eles estariam liberando formas de pagamento direto pelo WhatsApp. Sabe o que isso significa? De repente eles criam recorrência. Eles permitem que você faça vendas por recorrência. E aí você mantém um grupo pago. Já pensou? O cara paga lá os tantos reais para estar no seu grupo de mentoria, no teu grupo de orientação. E aí o cara vai pagando lá pelo WhatsApp, estou supondo, não tem nada isso dito não, definido, né? Mas eu estou imaginando que se eles vão fazer essa possibilidade de pagamento, nada impede de que eles façam isso por recorrência, né? Mas de repente o cara automatizar isso aí, né? Mas tem outras formas de fazer isso, né? De outras plataformas de pagamento. Como mas o sempre Patreon, vai né? ter que ter. O Patreon que é pago também. Basicamente é mais ou menos isso. O Patreon, então, enfim, o Hotmart trabalha muito bem, o Monetize, né? Trabalha muito bem com recorrência, né? O pessoal que trabalha com recorrência, que é a fase posterior à venda pela internet, né? É continuar vendendo para a mesma pessoa, né? Como Netflix, né? Sim. Você entende? Você faz uma assinatura, né? Então, assinatura, o Patreon que eu falei, em relação a você ter um grupo fechado, você tem os vídeos gratuitos, você tem os vídeos que você tem que estar na plataforma para pagamento mensal, né, patrocinados. Basicamente isso. Então, o WhatsApp, se fizer isso aí, seria como se fosse uma plataforma de pagamento igual o Mercado Livre, por exemplo, que é o Mercado Pago.
A própria plataforma já Isso. recebe, já administra. Essa já... é a promessa. Mas... Exatamente. E isso você não disse, estou sabendo agora, tá vendo? Olha só. Essa é a expectativa. Espera que se... Faz tempo que essa promessa já existe, né? Que... Ela está ameaçada aí pelo Telegram, né? Quer dizer, o pessoal está migrando aí aos poucos, bem lentozinho. Eu torço para que migram mesmo, enfim. Porque o Telegram eu acho muito bom, cara. Eu até uso como um meio, né? Porque tem aquela parte mensagens salvas, eu jogo com o arquivo para lá e depois eu compartilho para as outras plataformas. Sem falar nos bots programáveis, né, irmãozão? Ali a liberdade é total para programar um bot. O cara tem um mecanismo próprio de automação de bots. O próprio Telegram oferece. E a gente faz um bot no WhatsApp, eu faço bots no WhatsApp e os caras ficam, né, bloqueando o chip, se o cara usar um bot com muita intensidade e tal, dentro do WhatsApp. Né? Os caras estão brigando contra a tecnologia. Já pensou? Os caras da tecnologia brigando contra a tecnologia. Não tem sentido. E aí o Telegram vem oferecendo essa possibilidade, que para mim, eu prefiro o Telegram, não tenho dúvida. Mas, assim, para gente que faz anúncios, tá? Pelo Facebook, Instagram, para a gente é mais interessante que o WhatsApp se atualize, tá? Entende? Eu acho que é uma tendência o WhatsApp usar a nuvem, por exemplo. Eu acho que é uma tendência. Você acha que vai acontecer isso? Igual o Telegram? Eu quero que eles sejam mais liberais, né? Assim, eu quero acessar livremente pelo meu computador, eu quero ter múltiplos dispositivos acessando naturalmente, eu quero ter a liberdade, não tem isso de ficar. Isso me chateia bastante. Agora, logicamente que cá entre nós, assim, e para a multidão que está assistindo aí, é mais interessante para a gente que anuncie que o WhatsApp... Sabe por quê? Sabe por quê? Por que você acredita nisso? Vamos ver se você entende como é que funciona. Do WhatsApp? Uhum. Eu acho que a concorrência gera excelência, né? Se o WhatsApp... Não, estou falando com relação aos anúncios, só porque assim, ó, o WhatsApp, não sei se você já prestou atenção, mas aquilo, quando você conversa pelo WhatsApp, algum tema, de repente você estou pensando em viajar, você está conversando com alguém, de repente você está lá no Instagram e começa a ver umas propagandazinhas de viagem, para onde você quer ir. Uhum. Coincidência, né? Não sei, o robozinho. Nada, só sei que é coincidência. Mas, coincidentemente ou não, o WhatsApp é do Facebook e também do Instagram, né? O Mark Zuckerberg é o dono dos três. Então, coincidentemente ou não, as propagandas começam a ser direcionadas a quem pretende uma coisa ou outra, entendeu? Então tá tudo ligado ali. De repente você... O algoritmo. Dizem que não, porque eles dizem que não escutam as nossas conversas, né? Não estou dizendo que eles escutam as nossas conversas. Falar aqui para poder encerrar, que minha esposa tá o bicho já. Você acha que o que a gente está falando aqui agora não está sendo gravado? Você acha? Tudo, rapaz. Cara, não existe. Igual eu chego, as pessoas falam assim: eu preciso de uma conta de e-mail com uma senha. Para que você quer? Você precisa de uma conta. Você acha que os donos da plataforma não sabem tudo que tem no seu e-mail? Não sabe? Está tudo autorizado, está lá no contrato, que o cara passa direto, está lá autorizado que o conteúdo vai ser usado para marketing e tal, porque não tem rede social, isso é conversa, não existe rede social. O que existe é uma grande estrutura, uma grande máquina de marketing. Pronto, acabou. E nós somos como se diz, a matéria-prima disso aí. Sem as pessoas para interagir, não existe a internet. E nós somos beneficiados, e você também vai ser, que você que está assistindo a gente. Porque você vai entrar nessa máquina de marketing digital e vai vender seu produto pela internet, se assim for a sua vontade, né? E falando nisso agora para encerrar, você que como coach lá no Paulo Vieira, como que foi você chegar até ele e ele te dar aquele insight que você me falou para você começar a empreender, ganhar mais e depois ter a sua liberdade? Para poder encerrar a nossa conversa aqui. Cara, excelente pergunta. O Paulo, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Paulo, né? Hoje eu já não ministro direto, exclusivamente pela Febracis, lá na Febracis, né? Por questões pessoais mesmo. Eu nunca, na minha vida, como você viu aí, eu empreendo desde os 14 anos, então eu nunca trabalhei para a empresa, então eu fico muito fechado em empresa, né? Acho que a única empresa, carteira assinada que eu trabalhei mesmo foi num banco, eu era terceirizado, trabalhava para uma empresa terceirizada por BNB, o tempo que eu aguentei foi 3 meses, naquele horário de entrar, horário de sair, horário de almoçar, horário de ir no banheiro, disse, rapaz, isso aqui não é para mim não. Enfim, isso não acontecia na Febracis, claro que não, mas mesmo assim, eu pedi para sair por conta dessa liberdade, que é um valor que eu prezo bastante, entendeu? Mas, enfim, o que aconteceu com o Paulo, que você pergunta,
foi o seguinte, na época eu fazia pós-graduação em San Diego, na Califórnia, desenvolvimento de software, .NET, e eu vinha para o Brasil passar 2 finais de semana, né, com a minha família, eu já estava há algum tempo lá, e eu queria muito ficar com a minha família, estava muita saudade desses 2 finais de semana. E um desses finais de semana era o Método CIS, não sei se você conhece, que é um evento que tem do Paulo, fantástico. Sim. Aí um cliente meu aqui de Fortaleza, dono de uma financeira, disse, rapaz, Ed, você tem que fazer o Método CIS, você tem que fazer o Método CIS. Ele disse, não, cara, tá maluco? Eu tenho 2 finais de semana aqui no Brasil, e aí eu vou ficar um final de semana todo para quem mesmo, Paulo Vieira? Não, tô fora, tá, tem condições. Aí ele insistiu, botou meu nome lá com a vendedora Patrícia, gratidão a ela também por ter insistido. Começou a insistir, ligava várias vezes ao dia, disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar esse negócio e vou assistir. Se ele falar de coisas que eu já estudava neurociência, eu já estudava comportamento humano, já era analista de perfil comportamental desde 93, então, se ele for falar tudo que eu já estou cansado de saber, né, eu vou me embora. Rapaz, nunca imaginei que a minha vida fosse mudar tanto. Eu achava que eu sabia, eu não sabia era de nada. De nada. Com todos os cursos, especializações e mestrados e tudo mais, não sabia de nada sobre mim mesmo. Rapaz, aquilo mexeu tanto que eu nem voltei mais para os Estados Unidos, fiquei com a minha família, e aí eu o conheci pessoalmente, né? Nós fizemos uma reunião, e ele me convidou para ministrar com ele lá, nós criamos um produto juntos, né? Fomos sócios juntos, e nos tornamos muito amigos, né? Enfim, foi isso. Mudou completamente, e hoje continuamos amigos, e me dá um orgulho muito grande, né? Ser amigo de alguém que influencia a vida de milhares e milhares de pessoas e influenciou tanto na minha vida também. É isso aí. E isso aí não é nem valor financeiro, o valor é de vida mesmo, né? Porque você buscou, você teve aquele medo que você falou, você teve um medo, será que vai dar certo? Será? Né? A gente tem muito será, não sei. Acredito que tá aí. E você me lembrou de uma coisa importante. Diga. Valor financeiro também, gente. Viu? Porque eu não sabia isso. Eu aprendi com ele a vender, a me posicionar, aprendi as estratégias de criação de um produto, né? Não a tecnologia. O Paulo, ele realmente não é ele que faz nada da tecnologia, ele mexe no celular e olha lá. Ele não realmente é avesso a isso aí. Mas aí eu aprendi todo o resto, né? Sem isso, meu amigo, não adianta o cara saber tudo de programação, tudo de computador, se o cara não tiver a manha, se o cara não tiver o conhecimento, o know-how do negócio, da venda, da gestão, da visão. Aí, meu amigo, eu devo unicamente ao Paulo, não tenha dúvida nenhuma. Que ele mudou a minha vida completamente, né? Completamente. E finalizando, como dizia Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Busca o conhecimento, não é isso? Ao pé da letra, popularmente falando. Se você busca o conhecimento e faz esse network e consegue se relacionar com pessoas... Network é o poder. Network cara. é o poder. E só encerrando aqui também, uma dica para quem tá assistindo, para de repente você passar para outras pessoas, experimentar os cursos do LinkedIn Learning, cara. Cara, eu aprendi muita coisa. Aqueles cursos gratuitos, eu tenho 19 no meu computador, que peguei, baixei, passei para o meu sobrinho, que está se formando em engenharia, e ele quer aprender a se relacionar com as pessoas, que o pai dele é coach, é empreendedor também, professor universitário, mas ele tem essa trava. Aí ele chegou, tio Fê, praticamente eu e minha esposa criamos, ele está com mais de 20 anos, terminando a faculdade, falou, quero falar melhor, eu gosto de neurociência. Falei, olha aqui o Edmo aqui, ó. Olha aqui o WhatsApp, mostrei seus áudios para ele. Que legal. Aí depois a mãe dele chegou, ó, tem que ir embora logo. Ela veio buscar de carro, né? Aí ele falou assim, tio Fê, eu quero aprender a falar, eu gosto disso, então eu vou botar você na cola desse cara aqui. Aí eu falei de você para ele, mostrei o Facebook seu, mandei para ele, ó, cola nele aí. Legal. E outra coisa também que eu falei sobre arte de falar em público, no caso o Anderson Veloso, falei, ó, esse outro cara aqui também, ó, mandei a playlist dele de 1 minuto, fale bem 1 minuto, ó, essa playlist mandei para ele, ó, experimenta, 1 horinha, porque ele chega da faculdade, chega do trabalho, não tem tempo de ver, não, peraí, calma, assiste,
um minuto de conhecimento, cada videozinho, na hora que você tiver tempo, em vez de você ficar vendo Netflix, larga isso aí, experimenta, vai agregar valor. E depois, ontem eu copiei para ele os cursos do LinkedIn, falei assim, ó, tá vendo esse curso aqui? Pequenininho, eu fechei um contrato para esse curso, que é um curso lá que falava sobre, neurociência também, PNL, ó, como você se desempenha numa reunião. São 10 vídeos. Com esse curso, eu fechei o contrato com a empresa que, inclusive, termina esse mês, vou tentar renovar, de Cachoeira de Irrigações que eu te falei, com argumento de vendas. O Jorge fala, papo de vendas. Como eu estou aprendendo a ser vendedor, o papo de vendas eu usei aquele argumento, a forma de falar, a forma de esperar a pessoa falar. Ela fala primeiro as dores dela, depois você oferece uma solução. Resultado, eu fui lá fazer um panfleto. O marido da dona da empresa, que é um casal, né, chegou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu não quero fazer um panfleto, vamos fazer um contrato logo e resolve o problema. Rapaz, eu saí de lá. É, Que massa, eu vim fazer um panfleto, fechei um contrato de 6 meses. Eu tô lá até hoje. parabéns, é isso aí, cara. Fernando, você é um cara incrível. Então, Eu muito. conheci o Fernando há um final de semana, ou 2, eu acho. Tem Acho que foi 2 agora, semana semanas. passada. 2 semanas. É. E vi na multidão lá, tinha 100 pessoas. Disse, rapaz, esse cara se destaca, esse cara tem potencial incrível, ele vai arrebentar. E é um grande privilégio meu fazer parte da sua história de sucesso, viu, Fernando? Você vai arrebentar. Obrigado. Eu acredito em você. E também acreditando em mim também, né? Porque eu tô aqui tentando, buscando e os resultados estão aparecendo. Não tem coisa melhor que isso. Tá bom? E agora, quer Tudo deixar uma bem. mensagem pra galera? Pra finalizar? Vou deixar 2 Solta o mensagens. verbo aí, solta o verbo. Você recomendou aí os cursos, eu vou recomendar sim, por uma questão de gratidão mesmo, porque eu acredito que você que vai trazer bons resultados para vocês de verdade, senão eu não recomendaria. Se tiver na sua cidade, método CIS, tá? Eu não vendo método CIS, eu não ganho comissão nenhuma para isso, tá? Nem funcionário da Febracis, mas eu sou. Então, digo com sinceridade, porque isso ajudou muito a minha vida, a minha família. Procura o método CIS. Você vai, mas é caro, cara. Funciona cada centavo, vale cada centavo, e eu acredito que valeria até muito, muito mais do que o preço. Vai mudar a tua vida. Ok? Não estou vendendo de outra pessoa, mas é de outra pessoa que eu amo, e eu sei que você vai ser muito abençoado com isso aqui. E a dica que eu dou para você, a segunda mensagem final para você é, irmão, se você pretende vender na internet, aprenda tecnologia. Aprenda tecnologia. Não tem nada de bicho de 7 cabeças, tudo é possível aprender, tá? Porque você precisa, assim, se você quer ser taxista, se você quer trabalhar no Uber, você tem que aprender a pelo menos trocar o teu pneu, cara, para não ficar dependente de ninguém, para o básico, entendeu? Então, abre o teu coração, se disponibiliza a aprender, tem material à vontade aí, YouTube e tal. Claro que se você tiver acompanhado com alguém te mostrando como é que faz, fica tudo mais fácil, né? Mas é isso aí. Eu quero dizer que vale a pena, tá? Funciona de verdade, né? Funciona. Eu quero, se você me permite, eu quero que você fale também de Jorge Motiva, que foi o cara que nos conectou realmente. A gente tem que dar glória, tem que dar honra a quem tem honra. E o Jorge Motiva é um cara que eu acompanho há muito tempo, gosto muito dele, do trabalho dele. É um cara que tem trabalhado para Deus de forma extraordinária, abrindo a mente das pessoas, dizendo que tem grandeza dentro de você. E desmistificando a Bíblia, né? Desmistificando a Bíblia, desmistificando a internet, desmistificando ações, investimentos na Bolsa de Valores, desmistificando a Bolsa de Valores. Veja bem, o cara passou por toda a jornada de herói dele, que não foi fácil, o cara metalúrgico, o cara que chegava em casa suado, cansado, quebrado, como ele diz, todo quebrado, arrebentado, e ele tinha uma visão, colocou na placa na porta dele, como é que ele diz? Grupo Jorge Motiva, e a porta escrito lá, aquilo eu achei muito maravilhoso, e ele faz isso na vida das pessoas também. Infelizmente eu não o conheço pessoalmente, mas com certeza em algum evento nós vamos nos conhecer pessoalmente, mas falo com ele aqui pelo WhatsApp com satisfação, achei lindo o trabalho dele, por isso que eu fiz questão de participar da reunião com vocês, tá? E eu recomendo todos vocês, tem dificuldade, acha que não tem condição, acha que quer aprender a Bolsa de Valores, quer ser um milionário de Deus, como ele diz, é um milionário de Deus, Isso. E é verdade, Deus quer que você seja milionário sim, cabeça e não cauda, e eu acredito no mesmo Deus que o Jorge, e eu trabalho para o mesmo Deus que o Jorge, e eu sei que Deus que faz na tua vida. Procura ele também, deixa a mensagem, deixa o caminho para a galera encontrar o Jorge aí, Fernando, que eu tenho certeza que eles vão ser abençoados também.
O link, eu vou deixar o link de tudo. Deixa o link do Jorge, vou deixar o link da Febracis. Se você tiver, você manda para mim com algum outro link que você queira, um link direto para as pessoas, eu deixo aqui embaixo. O negócio é as pessoas que absorveram essas informações ter como se conectar. Se você permitir colocar os seus links públicos aqui, eu vou colocar tudo na descrição. Então a pessoa não vai ter... Pode colocar o meu Instagram, né? Eu tenho o Instagram do Edmo Superleitores. Depois eu vou até criar outro Instagram fora de produtos, né? Mas enfim, fica lá. Aí o Facebook, né? Do Ed Magalhães você pode botar também. E satisfação, prazer, a gente vamos conectar esse povo aí todinho, tá bom? Parabéns, Fernando, pelo seu trabalho, o que você tem feito é incrível. Você é um homem de Deus que quer crescer e quer levar muita gente junto também. Isso é legal, isso é louvável e você tem todo o nosso apoio para isso. Muito obrigado, Jânio. Você é show, cara. É o cara que me pegou de surpresa, me tirou da zona de conforto igual o Jorge fez, e agora vamos tentar tirar esse povo da zona de conforto também, para mostrar que eles têm potencial e tem muita história para contar para a gente, né? E é isso aí. Então, pessoal... só o pessoal entender que o zona de conforto é desconfortável, que é pra cacete, viu? É desconfortável. Zona de conforto é desconfortável, né? Isso deixa a pessoa limitada e tudo mais. Acredite, saia. A vida começa quando acaba a zona de conforto. Faça o que tem que ser feito, que é melhor. Siga esse cara, pessoal, viu? Edmo Magalhães, valeu, obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, que eu te falei que não ia doer nada, né? Mas que é uma coisa que quanto mais natural, mais flui. Não é isso que flui, as ideias surgem e as histórias aparecem e as pessoas se identificam e se conectam. Então, quando a gente faz isso aí quase todo dia. É isso aí, só que agora, dessa forma, eu acho que é um resumo, né? Um resumo de histórias que vão inspirar as pessoas, é isso aí. Você sabe que eu fazia muito isso aí, em 2006 eu comecei a gravar os primeiros podcasts aqui no Brasil. Isso me ajudou muito a destravar a fala, a comunicar, ajudou bastante. Porque o podcast, para quem tem vergonha de câmeras e tal, não gosta de câmera, podcast eu gravava podcast um áudio. E aí foi lá que eu conheci grandes players, né? O Christian Barbosa eu conheci de lá, o especialista em produtividade, né? E tempo, tal, gestão de tempo. Alberto Delisla, né? Alberto Delisla, a gente criou uma amizade muito grande a partir do podcast. Se você abrir os livros do Alberto Delisla, o maior especialista em hipnose do Brasil, eu também sou hipnólogo. Essa é novidade, eu não sabia. Lá nos livros do Alberto Delisla, né, ele tem nos agradecimentos meu nome lá, como surgiu daí, né, surgiu do podcast. Então a gente fazer esse bate-papo foi sempre assim. Esse formato de conversa e tal, a gente nem chamava de entrevista, bate-papo mesmo. É bacana, inclusive no formato de áudio, tá, para fomentar isso aí, funciona muito bem. E o áudio as pessoas já estão acostumadas com o WhatsApp, né? Todo mundo, ninguém hoje fala mais no telefone, a pessoa grava áudio, então gravar um podcast é tranquilo. Inclusive na minha suíte de produção, que eu disponibilizo no Liberdade Audiovisual, eu te aconselho até baixar também, para você testar lá, você que mexe com programas. Tem uma parte de áudio lá com 3 programas, se a pessoa quiser fazer um podcast, ela pode pegar, baixar, já aí vai se desinibindo. Grava uma vez, aí ouve a sua voz se tá legal, grava de novo, tá ruim, apaga, até, de repente, quem sabe, lança um podcast ou lança um produto em áudio, depois ela vai aos pouquinhos aprendendo a se desinibir na câmera, e quando você vai ver, a pessoa estoura. Igual você tá me dando essas dicas aí. Então é isso. Show. Pessoal, Ed Magalhães, cola nesse cara, o cara é fera. E é metaleiro também. Cara, gente boa, mas aqui, espero que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo. Eu vou dividir isso depois em várias partes pequenininhas, vou deixar ele inteiro aí para todo mundo. E espero que você aproveite tudo que está sendo mostrado aqui, que para mim é uma grande novidade, uma grande iniciativa. Está empreendendo com o que eu tenho. Inclusive, quando ele falou do Jorge, eu vou até falar uma parte da reunião para vocês que não conhecem ele. Ele começou com um computador de R$300 e está lá até hoje como uma referência de impulsionamento para ele poder trabalhar, entendeu? Então, se você tem seu celular hoje, use o celular. Se você tem uma pessoa amiga que te indicou para ir numa palestra, vai naquela palestra. Mas agora, ficar com a bunda na cadeira e não fazer nada, não adianta. Você pode ler todos os livros do mundo, igual o Edmo falou para mim, você pode ler todos os livros do mundo, você pode participar em todos os cursos do mundo, pode ter a graduação que você quiser, mas se você não sair da sua zona de conforto, se você não tirar a bunda da cadeira, você como ele não gosta de falar, da cara a tapa, ou seja, se você não ir para o mundo, falar que você está vivo, igual um amigo meu, eu ficava muito no quarto, ele chegou e falou assim,
Magaldi, sai do quarto para o mundo, tem que saber que você está vivo. Eu nunca esqueci disso. Então, esse amigo meu, está vivo ainda, né? Tem a empresa dele, e ele falou uma coisa que ficou no meu subconsciente e eu posso passar para vocês. Se você não falar que você está vivo, se você não sair da zona de conforto, se você não se entregar, você não vai colher resultados. E o Edmo está aí para provar para você. Resultados vêm com ação. O poder da ação, igual o Paulo Vieira fala. Então, o poder da ação começa de dentro para fora, do seu coração, da sua emoção. Você arrepia assim, ó. Tá vendo arrepiado aqui, ó? Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é que eu tô falando com esse cara aí, que me conheceu tem 2 semanas. E eu falei para ele uma vez, eu não falava no telefone, também tenho 20 anos de casado igual você. E com 20 anos de casado aprendi a falar, estou aprendendo, eu estou buscando outros conhecimentos e outros profissionais que estão me ajudando a chegar aqui para levar esse conteúdo para vocês, de um cara que se preparou anos e anos com a história que vocês perceberam aí e que vai inspirar vocês. E a inspiração, como eu falei lá no começo do livro de Wallace Delois Waters, né, Ciência de Ficar Rico, a pessoa fala, não, eu não quero só ganhar dinheiro. Eu falo, não, aquilo ali é uma experiência de vida. Você sair da zona de conforto, você tirar o melhor de si, é você ter inspiração, que é o que nós estamos fazendo aqui, dando inspiração para você. A inspiração que vai fazer você se mexer, você ganhar o mundo, e o mundo começa dentro de você, ok? Obrigado por tudo, obrigado Edmo, e tá aí o conteúdo, aproveitem o máximo. Tamo junto, querido, um forte abraço, obrigado, até breve, tchau. Tchau, tchau, pessoal.